Boa tarde, Viva a Vida! Sejam bem-vindos a mais um programa nessa tarde, onde nós estaremos em comunhão para exaltarmos, para louvarmos o nosso Deus, para agradecermos, porque é Ele quem nos tem sustentado, é Ele quem nos tem dado o respirar a cada manhã, o abrir dos nossos olhos, e nós sabemos que o dom da vida a cada manhã é dádiva dele, é presente dele para nós. E você está aí na sua casa, cada um na sua casa, para nós estarmos em um só pensamento nessa tarde e estarmos em comunhão com ele. Nós queremos então dizer que sejam muito bem-vindos e obrigado por você abrir o seu celular, por você abrir a sua casa e por você abrir o seu coração para nós estarmos juntos. Ó Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te exaltar nessa tarde, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Paizinho. Senhor, muito obrigado mesmo, e vem abrir o nosso coração para tudo que nós vamos ouvir nessa tarde, Pai, que venha acrescentar para que nós sejamos mais e mais edificados no Senhor, Paizinho. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Que essa paz de Cristo traga para nós acalento, aconchego, carinho, para que nós possamos realmente sentir o cuidado de Deus com as nossas vidas, sentir que nós não estamos só, e a certeza de que Deus está conosco são as bênçãos que nós temos para contar. Quantas bênçãos os cristãos hoje, apesar da pandemia, podem manifestar aos outros, podem contar aos outros, nós podemos agradecer a Deus. E esse acalanto, esse aconchego, nós conseguimos através dessa paz que excede todo entendimento, e é a paz que vem do nosso Deus. Irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Viva a Vida. Boa tarde, Viva a Vida! Tudo bem com vocês? É com alegria que nós estamos aqui. Nós estamos com a banda maravilhosa aqui para louvar ao Senhor juntamente conosco. Eu gostaria de dizer a vocês que eu aceito sugestão de música. Sabe aquele louvor, aquele hino que vocês cantavam, que marcaram épocas? E gostaria que você sugerisse aí no chat, dissesse para nós qual música você gostaria de ouvir e de louvar ao Senhor. Tá bom? Eu espero a sua resposta. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor agora com um vaso de bênção. Vamos lá? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor.
céu onde entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Sendo assim, super abençoada, né? Claro, né? Sentindo a falta da comunhão da igreja, né? Porque eu sou apaixonado pela nossa igreja. Mas eu tenho lido a palavra, eu e minha esposa, a gente está em comunhão aqui, meus netos. Na obra também. Estou ali na obra, a gente vai, ora, sabe? Tem louvado todo dia o Deus, né? Mas a gente tem buscado, praticado, a gente está em comunhão, né? Amém. Com a palavra do Senhor, com Deus, o Espírito Santo tem. Estou tão feliz estando na presença do Senhor. Isso não nos impede, essa pandemia não impede, né? E a gente está em comunhão sempre, né? Amém. Isso que é importante, entendeu? Eu tenho procurado buscar mais a Deus, né? Me achegar mais. Não perco a live do pastor Leno, que para mim isso tem me ajudado muito, né? E as coisinhas de casa, né? Uma coisa que eu amo muito são minhas orquídeas. Eu tenho procurado muito estar assim, cultivando cada vez mais as minhas orquídeas. Eu tenho várias, estão muito bonitas, florescendo. Mas o mais importante de tudo isso para mim é que eu tenho buscado muito mais a Deus, que é o que eu mais estava precisando na minha vida. Não pensem que aqueles que não têm Jesus são tristes. Não é assim. Não pense que aquela pessoa que tem uma vida confortável, mora numa cobertura, tem toda a estrutura, não é feliz só porque não tem a Cristo. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Depois ele completou. Agora, a felicidade real, concreta e eterna, só com Cristo. Você é feliz? Eu sou feliz. Eu sou feliz, pois tenho a Cristo. Eu sou feliz com meu Jesus. Ele me mostra o caminho da salvação para o céu. Sou feliz com Jesus. Eu sou feliz, pois tenho a Cristo. Eu sou feliz com meu Jesus. Ele me mostra o caminho da salvação, me leva para o céu. Sou feliz com Jesus. Que eu levava era tudo que eu quis, era repleta de prazeres e eu era feliz. Mas tudo isso mudou quando encontrei a Jesus. Ele me deu muito mais do que eu sempre sonhei. O mundo lá fora é só ilusão, muito melhor é ter a Cristo dentro do coração. Então escute meu conselho, acorda irmão, e deixe Cristo morar em você. Eu sou feliz, pois tenho a Cristo. Eu sou feliz com meu Jesus. Ele me mostra o caminho da salvação, me leva para o céu. Sou feliz com Jesus. Parado, pare de bobear, pois logo, logo Cristo
missão de garantir salvação. Venha comigo, eu vou mostrar a direção. Dormindo assim, você não chega lá. Pode ser tarde, agora é hora de acordar. Saia das trevas e venha ser feliz com Jesus. É só olhar para mim e vai ver. Eu sou feliz, pois tenho a Cristo. Eu sou feliz com meu Jesus. Mostra o caminho da salvação, me leva para o céu. Sou feliz com Jesus. Ele me mostra o caminho da salvação, me leva para o céu. Sou feliz com Jesus. Boa tarde, todos vocês do Viva a Vida. É com muita alegria, com muita satisfação que eu volto aqui nesse espaço para a gente bater um papo sobre um tema que a mim interessa muito e eu espero que agrade a vocês. Se vocês não lembrarem, meu nome é Patrícia, eu sou mãe, esposa, serva de Deus, psicóloga e atualmente sou mestranda em Psicologia da Saúde e estudo sobre o envelhecimento populacional. Eu fiz um esqueminha aqui porque eu tenho muita dificuldade em falar em pouco tempo. Então, de vez em quando eu olho para vocês, de vez em quando eu olho para o computador para a gente ir seguindo, tá bom? Em tempos de pandemia, tem um monte de assunto que a gente pode falar e o assunto já está cansando. Afinal de contas, nós estamos há 4 meses nesse processo. E as coisas em Campo Grande parece que estão só começando. Então, eu trouxe um assunto que fala um pouquinho sobre pandemia, mas que é bem mais amplo que isso, que é sobre a inclusão digital do idoso, da pessoa que envelhece. E isso tem a ver com a minha pesquisa e tem a ver com vocês, mas também tem muito a ver com esse tempo da pandemia, onde o mundo digital se tornou tão importante, às vezes é a única forma de ser abraçado, de demonstrar amor, de demonstrar carinho e também de fazer muitas coisas importantes no nosso dia a dia. E eu quero bater um papo com vocês sobre isso. Então, eu vou começar falando sobre as descobertas que eu fiz na minha pesquisa e que me deixaram, assim, bastante impressionada. A primeira descoberta chocante que eu fiz é que os idosos estão a um passo de dominar o mundo. Vocês sabiam disso? Nós sempre ouvimos falar, eu pelo menos, com quase 50 anos, que o mundo, o Brasil, é um país jovem. Então, tudo nosso aqui é voltado para a juventude. O mundo é dos jovens, o trabalho é para os jovens, nossos empregos, nossas atividades sociais, tudo é muito voltado para os jovens. E agora, nós estamos vivendo uma revolução demográfica mundial, que fala do envelhecimento populacional. A gente está falando do mundo ocidental, onde as populações, além de envelhecer em grande quantidade, estão vivendo mais tempo. Então, elas estão envelhecendo e estão sendo longevas, né? Vivendo, ficando velhas, uma grande parte da população está ficando velha e está ficando velha por mais tempo. E é um fenômeno por quê? Porque acontece em grande quantidade, então acontece em vários países do mundo, em vários continentes, com exceção do continente africano. E é um fenômeno também que ocorre de uma maneira muito rápida aqui no nosso país. Enquanto a Europa, por exemplo, levou aí um século, um pouco mais de um século, isso para a gente está acontecendo em pouco mais de 30 ou 40 anos. Nem isso. E isso chama atenção por quê? Se até 30 anos atrás nós éramos considerados um país jovem, daqui pouquíssimo tempo, em 2032, o Brasil já vai ser chamado de um país envelhecido. E isso muda tudo. Olha só o que eu achei aqui, para a gente começar a falar sobre isso e entender a importância desse tema. Como nós tínhamos poucos idosos no mundo, e não era importante falar disso, durante muito tempo associou-se envelhecimento a adoecimento.
Então a gente já foi criado culturalmente com aquela ideia de que se eu vou envelhecer, eu vou adoecer. E aí você envelhece e começa a procurar médico e começa a tomar remédio e começa a ficar doente. Isso é uma ideia que foi trazida para nós. E claro, o envelhecimento ele vai trazer perdas. A gente vai mudando, a nossa pele começa a mudar, o nosso cabelo, a nossa unha, nosso corpo, nosso raciocínio, nós vamos ficando mais lentos. Mas a gente não tem que necessariamente adoecer porque ficou velho. Mas como não importava muito falar do idoso, não tinha muito idoso no mundo, essa ideia, infelizmente, foi fundamentada entre nós, virou uma verdade. E até pouco tempo, e talvez até hoje ainda, a gente ainda associa velhice à doença. E isso causou muita discriminação, muito preconceito e um termo que a gente chama de gerontofobia, que é um medo da velhice, uma discriminação contra a velhice, o preconceito contra a pessoa velha. Tanto que o termo idoso, ele é um termo recente, nascido na Europa, para tirar a palavra velho e combater o preconceito, porque se tornou perigoso falar que uma pessoa é velha, porque as pessoas não queriam mais chegar perto, justamente por causa dessa associação. Porque se você ficou velho, e a partir de ser velho você ficou doente, então você não serve para mais nada. Mas aí o que acontece? Como o mundo começou a envelhecer e as mudanças demográficas começaram a ficar muito significativas, o número de idosos, de velhos, começou a crescer, o número de jovens foi ficando próximo e agora nós estamos fazendo o seguinte, aumentando o número de velhos e diminuindo o número de jovens. É um fenômeno chocante que ocorre sem igual na história da humanidade. E nós estamos chegando num ponto, no nosso país, por exemplo, em que nós vamos ter rapidinho, em 2032, mais idosos no mundo do que crianças e jovens. Por isso que eu disse que os idosos estão a um passo de dominar o mundo. Porque se antes você chegava aos 60 anos, né, era considerado velho, você já entra para o rol dos idosos, hoje as pessoas, como o mundo, quer inverter isso. Porque se você tem um número significativo de idosos na face da Terra e essas pessoas vão povoar a Terra, vão ter maior quantidade dessas pessoas, é preciso que se olhe para elas com outros olhos. Porque agora os idosos vão ter mais poder, vão ter mais influência. Eles vão ser maioria, já não é mais aquele olhar assim de vulnerável, de coitadinho, do doente, não. São muitos idosos pela face da Terra. E por causa disso, desde 1982, a ONU começou a fazer assembleia com várias nações do mundo para falar, e agora? O mundo está envelhecendo. Nós vamos ter aí nos próximos 30, 40, 50 anos mais idosos do que jovens no mundo. O que a gente vai fazer? Se eles são doentes, se eles não servem para nada, o que vai ser do mundo? Quem vai sustentar o mundo? E aí começou a mudar esse olhar, a fazer novos estudos, novas pesquisas e descobriu-se o quê? Que o idoso ele tem suas diferenças, ele tem suas perdas que ocorrem com o tempo, mas necessariamente ser idoso não é ser doente. E que o idoso tem possibilidades, tem potência, inclusive para viver uma vida independente, com dignidade, com autonomia e com liberdade. Tanto que na Europa você tem uma quantidade grande de idosos que vivem sozinhos, que determinam, que querem para a sua vida, que têm voz para determinar a sua história. E não são totalmente associados a doentes, a vulneráveis. E isso tem mudado. Olha só o que eu achei aqui com essa mudança. A primeira coisa, velhice e relacionamento. Como qualquer ser humano, o idoso também é um ser de relação. E o maior adoecimento que pode acontecer para um ser de relação é não se relacionar. Então, as doenças elas vêm muito mais por causa do isolamento social e da solidão a qual o idoso muitas vezes foi renegado, né, relegado, do que é o próprio processo biológico de envelhecer. E isso é muito triste. Esse isolamento vem dessa coisa que eu falei, a gerontofobia, esse preconceito. Até a década de 50, no nosso país, ser idoso era sinônimo de ir para o asilo ou ficar num quartinho escondido. Ninguém tinha orgulho dos seus idosos, de maneira geral, porque só se falava do jovem. E aí,
Perdas e possibilidades. Sim, tem perdas inegáveis com a passagem do tempo e eu não quero negar isso. Mas tem ganhos e talentos que a gente só conquista se chegar na velhice. Sabedoria, conhecimento, voz para dar conselhos e opiniões que aos 20, aos 30 anos você não tem. Então tem possibilidades. Você faz as coisas em um outro ritmo, mas você faz. E a ciência tem descoberto isso, não porque agora os idosos são diferentes, mas porque agora se interessou procurar por isso e compreender como é que é isso. E aí a minha grande descoberta é: os velhos vão dominar o mundo, e agora é legal ser chamado de velho. E esse envelhecimento populacional vem mudar essa visão, vem tirar o idoso, o velho, o ancião, dessa invisibilidade, dessa situação de ficar afastado, adoecido, para um mundo onde ele passa agora a ser a primeira pessoa, onde ele precisa ter voz para decidir a sua vida. Então, nós estamos envelhecendo e nós estamos vivendo mais tempo, a ponto de, hoje não se fala mais só em terceira idade, nós falamos em quarta idade, que são os super idosos, porque são pessoas que agora passam dos 75 anos, estão chegando até os 85, saudáveis e ativas, cognitivamente e também no seu corpo. Olha que coisa maravilhosa. E olha só o que eu achei aqui. Nós temos, em 2030, 1,4 bilhão de pessoas no mundo terão mais de 60 anos. Aí a ONU, né, com essa preocupação que eu já falei, com esse fenômeno que ocorre no mundo ocidental todo, ela foi fazendo essas reuniões com vários países juntos para pensar como é que nós vamos nos adequar para que esse número gigantesco de idosos esteja no mundo e viva com a decência, com a dignidade que precisa. E aí em 1991, numa segunda assembleia, porque a primeira foi lá em 82, decidiu-se que os conceitos independência, autorrealização, participação social, cuidados e dignidade são os conceitos que têm que ser associados à velhice. Em 99, criou-se o Ano Internacional do Idoso e definiu-se que envelhecer não era mais sinônimo de adoecimento e que a imagem agora que se atrela ao idoso não é mais de vulnerabilidade e dependência, mas de vida ativa e saudável. Tanto que um dos grandes projetos da Organização Mundial de Saúde, através dessas reuniões da ONU, é Projeto Vida Envelhecimento Ativo. E aí vem o projeto Cidade do Idoso e depois, mais para frente, o projeto de inserção do idoso nas tecnologias digitais. E aí nós temos a questão da classificação funcional e a idade subjetiva versus a idade cronológica. Ser idoso está vinculado até por uma questão política, né, de como se fazem as leis, à sua idade. Então você fez 60 anos, você é idoso. Mas hoje, principalmente nos países desenvolvidos, a classificação é funcional e subjetiva. Então você está mais associado a como você se sente na idade que você tem e a condição funcional que você tem de viver, de ir, de vir e de fazer as coisas que você pode ver. Tanto que, assim, tem países que já subiu, na Europa, nos países desenvolvidos, ser idoso começa aos 65, tem países que já mudaram para 70 e tem países que já pensam em tirar a classificação cronológica e deixar pela funcionalidade mesmo. Em 2002, a ONU decidiu o seguinte: o século XXI tem como prioridade olhar para esse envelhecimento populacional, criar políticas públicas, cuidar para que o mundo possa acolher os idosos nas políticas públicas, na participação social e no combate a toda violência, discriminação e preconceito. Sabe por quê? Eles estão preocupados. Se você era minoria e não tinha voz, como maioria você passa a ter voz. Então agora a gente precisa respeitar o idoso e dar para ele a voz que ele tem. Uma voz que a Bíblia respeita, inclusive. E em 2018, uma assembleia da ONU definiu o seguinte: para que esse idoso novo, né, essa nova visão de idoso se concretize, é preciso, urgente, inserir os idosos nas tecnologias digitais. E esse é um alvo da ONU. Por quê? Porque o mundo é digital.
Se o idoso ele ganha autonomia, ele tem a sua saúde preservada, ele tem agora a sua voz e essa liberdade de ir e vir, ele precisa estar inserido no mundo digital. E eu trouxe esse assunto pelo seguinte: olha só a nossa situação de pandemia. O idoso que hoje consegue usar um celular, um tablet, um computador, fazer suas compras, acessar as redes sociais, conversar com a sua família, ver um noticiário, ele está bem menos isolado e bem menos sujeito aos adoecimentos de uma quarentena do que qualquer outra pessoa. Então, inserir o idoso nas tecnologias digitais hoje é uma obrigação do país, é um dever nosso, inclusive como igreja. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e começar a nos mobilizar para fazer dessas políticas que nascem nessas assembleias mundiais como verdade para o nosso país também. Porque, olha, o nosso idoso brasileiro, ele só ganhou cidadania a partir de 88. Até 88 o idoso não tinha direito, não tinha nada. O Código do Estatuto do Idoso só foi publicado em 2003, ficou 6 anos em tramitação. E pasmem, em 2025, nós seremos o 6º país do mundo com maior número de idosos. E em 2030, o Brasil já terá mais idosos do que crianças. E na igreja a gente precisa falar disso? Precisa. Por quê? Porque o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E o idoso é criatura. Então, se você já é salvo, ótimo, já foi pregado para você. Mas aí o ID agora é uma obrigação sua também. E olha só, no versículo Salmo 91, 14 a 16, tem uma promessa e uma recompensa para os idosos, dizendo que a longevidade é um plano de Deus para todos aqueles que amam e esperam nele. Olha só, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, a promessa para aquele que ama o Senhor tem uma recompensa, né? Aliás, o amor ao Senhor tem uma promessa de Deus, uma recompensa, que é ganhar vida longa. Que coisa maravilhosa. Mas, no Salmo 92, 14, quer dizer, no Salmo seguinte, essa recompensa, esse presente que você ganha por amar ao Senhor, tem uma missão, tem uma responsabilidade. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ou seja, depois de você ganhar, você conheceu o Senhor, você amou o Senhor, você ganhou uma vida longa, agora Deus te deu uma responsabilidade. Proclame que o Senhor é justo. Faça como Ana, lá em Lucas 36, 38, uma mulher de 84 anos que adorava a Deus jejuando e orando dia e noite, que teve o privilégio de ver o Senhor, o menino sendo apresentado, e o privilégio de ser uma missionária, de poder falar para os outros assim: o nosso Deus é vivo, ele cumpriu a sua promessa, e através do que eu vi, eu vou contar para vocês que ele está entre nós. Uma mulher de 84 anos. Ou seja, a ONU, gente, a ciência, ela acha que descobriu alguma coisa e que legal, que o idoso pode, que o idoso faz, que o idoso acontece. Mas Deus já tinha planos para o idoso desde a fundação do mundo. E que você possa cuidar da sua saúde física, mental, psicológica, espiritual, que você possa ser inserido no mundo das tecnologias digitais e fazer a diferença nessa terra, cumprindo o ID do Senhor e proclamando que o Senhor é justo. Um beijo grande para vocês, que Deus os abençoe. Embora nossos cultos físicos estejam gradativamente voltando, a igreja não esteve parada durante este tempo. Você pode continuar contribuindo acessando o QR Code, também pelo link no nosso aplicativo ou site, ou ainda mandando a seguinte frase em nosso WhatsApp: quero contribuir, e você terá toda a informação
e orientação necessária. E lembre-se de continuar sendo fiel na oferta missionária de fé. Boa tarde, povo de Deus. Essa semana a pergunta estava muito fácil, não estava? Eu perguntei quais as árvores frutíferas que aparecem na criação do Jardim do Éden. Era apenas para ler o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis. E as árvores frutíferas que aparecem pelo nome lá são árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal, e a figueira da qual Adão e Eva usaram as suas folhas para fazerem aventais quando perceberam que estavam nus. Sabemos que são árvores frutíferas. Participaram esta semana da curiosidade bíblica, respondendo às perguntas, as seguintes pessoas: a irmã Fatinha, a Neides, a Ada Lúcia, a Áurea e a irmã Iris. E uma delas me enviou um comentário muito interessante. Ela disse: irmã, eu aprendi, glórias a Deus, porque Deus fez o melhor para o homem. E quando nós lemos Gênesis 2 e 3, nós vemos a maravilha de Jardim do Éden que Deus criou para o homem. Pois bem, na próxima semana nós vamos continuar. E agora que nós já sabemos quais são as 3 árvores, eu vou perguntar o seguinte: uma dessas árvores é muito comentada no livro do Apocalipse, do apóstolo João, o último livro da Bíblia. E ele fala sobre as folhas e sobre os frutos dessa árvore. E eu vou perguntar a vocês só isso: qual dessas 3 árvores é citada falando por suas folhas e pelos seus frutos no livro de Apocalipse? É uma dessas 3. Muito fácil, não é? Pois bem, até a próxima quinta-feira. Que Deus nos abençoe com uma semana de paz e de bênção. Amém? Boa tarde, graça e paz, viva a vida. Essa semana o nosso desafio foi sobre atenção e concentração. Quantas garrafas você contou? Bom, por estarem muito juntas fica um pouco difícil de contar, mas o objetivo do desafio era esse: nos levar a exercitar um pouco a nossa concentração, a nossa atenção e com isso desafiar o nosso cérebro. E aí, vamos à contagem? Quantas garrafas tinha? A contagem correta era 19 garrafas. E aí, quem acertou? Quem acertou e enviou primeiro a resposta foi a Fatinha. Parabéns, Fatinha. Obrigado a todos por participarem. Fiquem com Deus e até a próxima semana.
essa parte aí do novo quadro, Recordando, olha, me deu uma saudade de estar do ladinho de vocês ali na igreja, podendo abraçar. Nós tivemos recordando o Dia dos Avós do ano passado, vocês lembram? Nós tivemos a nossa festa ali, a Clotilde Zovando esteve falando conosco, foi uma bênção. E nós agradecemos a Deus, porque a igreja não está fechada, nós estamos aqui hoje reunidos, cada um na sua casa, mas estamos juntos. Sempre vamos estar juntos, até o dia que a gente vai poder voltar e estar lá na igreja, tendo o nosso programa Viva a Vida, todos juntos, podendo se abraçar, podendo estar realmente tendo aquela comunhão gostosa. Que palavra maravilhosa da Patrícia. Patrícia, você foi muito usada por Deus. Realmente, nós estamos aqui, daqui a pouco vamos ser maioria. Então, devemos começar a pensar de outra forma. E eu tenho no Viva a Vida um lema que fala: hoje é o meu tempo. E agora, ouvindo a palavra da Patrícia, eu aumentei isso, eu mudei um pouquinho. Eu falei, hoje é meu tempo. Posso ser muito influente na minha casa, igreja e sociedade. Porque nós podemos mudar e podemos até dominar o mundo, não é verdade? Daqui a pouquinho nós vamos ser maioria, daqui 30 anos os idosos vão ser maioria. E nós estamos num tempo que não é mais aquele tempo só de dor. Existem dores? Existem, mas você pode trabalhar, você pode fazer coisas, você pode influenciar, você pode fazer diferença onde você está. Que Deus te abençoe grandemente e que possamos, como terceira idade, quarta idade, o que tiver pré e terceira idade, né, como a Ivete falou, que nós possamos realmente fazer diferença onde nós estivermos, onde Deus te plantou. Ele quer que você dê muitos frutos e frutos que permaneçam. Então, deixe um legado. Pense nisso. Que legado eu vou deixar para minha família, para a sociedade? Eu quero agradecer aqui as pessoas da equipe que participaram. A Lilian, como fez bem, né, Lilian? Você falou que não podia, fez muito bem, muito obrigada. Elizabeth, com os hinos, nos abençoando. A Rosângela, o Miguel e a Maria Lídia lá, falando um pouquinho como tem sido a quarentena para eles. O Cantores da Esperança, nós pudemos, eu falei com o Aurimar e ele deixou a gente pegar ali uma parte uma apresentação do Cantores para estar conosco nos Dons e Talentos, para matar a saudade. A Ruth e a Márcia também nos abençoando em todos os momentos. E olha, nós começamos já o projeto Criando Pontes. Você deu o seu nome, você já recebeu o nome da sua amiga. Eu tenho recebido várias pessoas que estão falando, olha, está sendo uma bênção. Já conversei com a minha nova amiga, estou criando pontes com novas pessoas. Eu não estou sozinho, tem gente que está comigo. Então, você tem o seu pequeno grupo, o pequeno grupo multiplicador do Viva a Vida. Mas você também pode criar pontes com outras pessoas, fazer novas amizades. Que Deus abençoe e que dessas amizades possam surgir amizades muito fortes. Gente, nesse domingo nós vamos estar comemorando o Dia dos Pais. Então, na semana que vem eu quero fazer uma homenagem no Viva a Vida para os pais. Então, por favor, vocês que estão aí no chat, enviem para mim as fotos dos pais. Que quem é avô é pai. Então, por favor, envie a foto das pessoas que pertencem, que estão participando do Viva a Vida, para que a gente possa homenageá-los na próxima quinta. Então, eu vou estar esperando a foto dos pais, para na próxima quinta a gente fazer uma pequena homenagem para eles, porque eles merecem, não é verdade? Eles merecem o nosso carinho, o nosso amor. E nós queremos agradecer, porque realmente você abriu a sua casa para nós. Nós pudemos entrar e tivemos essa tarde tão abençoada do lado de vocês. Que Deus te abençoe e que possa estar realmente fazendo com que você floresça onde Deus te plantou. Que Deus te abençoe. E nós vamos passar agora para o momento da intercessão. Olá, queridos irmãos, graça, paz e misericórdia, que tempo gostoso
Hoje o Viva a Vida foi demais, como toda quinta-feira é demais. Obrigado, Patrícia, por essa palavra tão esclarecedora. Não é verdade, irmãos? Que palavra! Foi ótimo, foi oportuna essa palavra. E nós queremos agora, meus irmãos, interceder. A palavra de Deus fala assim: tudo é possível ao que crer. Eu creio na palavra, eu creio no Senhor da palavra. Então nós vamos orar agora. Você que escreveu os seus pedidos de oração aí no chat, pode ficar tranquilo que nós estaremos orando agora e orando depois também. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a intervenção, milagre, o poder dele. Nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso, e nós cremos. A nossa confiança está no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluias! Feche teus olhos e vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, ó Pai, nós queremos interceder agora pela vida da Nicinha, ó Deus, pela vida da Maria Esther. Ó Deus, faça o milagre, ó Deus, nessas irmãs, restaura as suas células, repreende o câncer. Nós glorificamos o nome do Senhor porque elas estão em tratamento. Ó Deus, muito obrigado. Abençoe Joênia, ó Deus, o estado de saúde dela, abençoa a saúde dela ali em Itaporanga. Ó Deus, ministra o poder do Senhor. Oramos pelas famílias, intercedemos pela vida da Arisa, intercedemos pela vida do irmão Dé, ali no Mato Grosso, da Elisa. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoa, ó Deus, a vida delas. Pai, nós oramos pela recuperação da Edilaine. Ó Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Nós unimos em fé para orar por esses irmãos, clamar ao Deus, porque só o Senhor pode nos ajudar. Abençoa, Deus, as pessoas que estão enfrentando, ó Deus, esse Covid-19, as famílias. Oramos, ó Deus, por aquelas famílias que estão enlutadas. Deus tenha compaixão. Nesse momento, nos lembramos, ó Deus, do Líbano. Pai, coloca a tua mão sobre aquele país, aquela tragédia, tantas mortes através daquele acidente. Deus tenha misericórdia. Nós lembramos também do pastor Edmilson, da igreja Shalom, que está internado. Oramos por ele, oramos por todas as igrejas evangélicas. Ó Deus, colocamos a nossa liderança diante do Senhor, o pastor Gilson, a irmã Vasti, o pastor Ronaldo, todos os pastores colocamos diante do Senhor. Ó Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos pela tua graça infinita, pela tua misericórdia. Nós te bendizemos e agradecemos a ti por todas as pessoas do Viva a Vida, por todos os que estão no chat agora interagindo. Queremos, ó Pai, que essa boa notícia chegue a outras pessoas também. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se você gostou desse programa, olha, compartilhe o link. Vai lá, pega o link e envia para... Olha, essa palavra é muito oportuna. Olha, de uma profundidade incrível. Muito obrigado, Patrícia. Irmãos, compartilhe lá esse link, dá um like. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber as notificações. Vai lá no sininho, clica lá no sininho para você receber todas as notícias do Viva a Vida através do Facebook. Amém? E amanhã, no domingo de manhã, nós nos veremos no culto das 8. Vamos celebrar o Dia dos Pais com muita alegria, com muita fé no nosso coração. Deus abençoe, um bom final de semana e até quinta-feira que vem, no nome de Jesus.